Eu costumo falar, Asher, que a profissão de corretor de imóveis ela é bem complexa, porque ela envolve conhecimento de arquitetura, engenharia, marketing digital, atualmente, como a gente falou em entrevistas anteriores. E a questão da fotografia, ela envolve muito estudo, muita técnica também, não é uma coisa tão elementar, especialmente essas belas fotos, esses belos vídeos, eles não são produzidos com celular ali no automático, há toda uma fase anterior às fotografias, que vale a pena dizer, e também o durante e o após a fotografia, não é isso, Cláudio? O que é feito normalmente antes de ir lá fotografar um imóvel? Exatamente, o Marcelo colocou muito bem. Não é só chegar lá e tirar fotos, né? O imóvel ele tem que ser preparado. Já é feito um aviso prévio ao cliente, um agendamento, onde a gente pede para ele limpar, deixar a casa limpa e o mais organizada possível. Nunca fica exatamente como o mercado exige, né? Para uma boa fotografia. Mas assim que a gente chega para executar o trabalho, é feito um trabalho chamado homestage. Então, esse homestage nada mais é do que a preparação do imóvel. Nós retiramos objetos pessoais, objetos religiosos, né? Porque assim, cada um tem a sua fé, a gente respeita todas, mas de repente a pessoa que está procurando um imóvel para comprar tem uma fé diferente da pessoa que está vendendo. Todo tipo de objeto pessoal, uma toalha que está pendurada, uma roupa que está no varal, um brinquedo que está no chão, um animal de estimação, né? Porque assim, hoje em dia todo mundo gosta de animais de estimação, mas na foto não fica assim algo profissional. Então é feito toda essa retirada antes de registrar as imagens. Então, o que você acha que seria importante para o corretor? Qual a formatação que ele precisaria ter para que o imóvel que ele for anunciar no seu site, algum local, tenha uma visibilidade maior, que tenha uma transparência maior, que o cliente tenha vontade de visitar aquele imóvel? Eu copio, né, pego um pouco do que o Cláudio acabou de falar. Eu vou falar um pouco, responder um pouco da minha própria experiência como corretora de imóveis, né? Já me deparei com muitas situações em que o imóvel realmente ele não estava visivelmente, assim, através da câmera, não era atrativo, certo? Então, como o Cláudio ele também é corretor de imóveis e ele já trabalha há muitos anos nessa parte de fotografia, a gente acabou entendendo que precisaria justamente agregar esse home staging, que nada mais é do que ter um imóvel que, quando eu, por exemplo, como uma pessoa física que tem o desejo de comprar um imóvel, quando eu abrir ali na tela ou do celular ou do computador, né, eu olhar e ver o imóvel e não a decoração. A outra questão também, a parte da pintura, que muitas vezes, tem casos e casos, mas tem situações em que a pessoa tem uma necessidade financeira que a levou a vender o imóvel. Por questões financeiras mesmo, ela não tem aí condições de fazer uma pintura, fazer manutenção. Então, às vezes, um apartamento, por exemplo, né, tem lá um problema aparente. O cliente ele não vai ver o apartamento, ele vai ver aquele problema que pode trazer um prejuízo depois, um desconforto. Porque ninguém quer comprar um imóvel e claro, que a pessoa sempre vai ter que fazer alguma coisinha ou outra, se for um imóvel usado. Claro que é interessante que o cliente vendedor, que é o proprietário, faça alguns investimentos, mesmo que pequenos, para que isso facilite a venda do seu imóvel. O mercado hoje digital ele é muito dinâmico. A quantidade de informações que passam é uma coisa assim muito rápida. E é uma discussão de que as fotografias ainda transmitem realmente a realidade ou nós vamos partir só para vídeos e para visitas virtuais? O que vocês estão achando que ainda a fotografia ainda tem essa capacidade de passar a ideia para o imóvel, ainda passa essa vontade de visitar o imóvel? Você acha que essas outras ferramentas, tanto o vídeo interno quanto o 3D, né, o espaço virtual já está entrando no mercado com mais força? Olha, eles têm entrado sim no mercado com mais força, aliás, eles já entraram, né? Mas assim, a fotografia é algo que vai ficar. Porque na questão do vídeo, por exemplo, o vídeo ele enche os olhos da gente, né? A gente vê com outros olhos, mas tem aquela questão, deixa eu voltar aqui para eu poder dar uma olhada em tal detalhe, em tal cômodo, né? E a fotografia não, a pessoa para ali, ela analisa cada ponto daquele ambiente, passa para o outro. Então, assim, um não vai substituir o outro, né? Tudo que tem vindo. Complementa, 3D, mas não tira o anterior, não. É só para agregar. Mas a fotografia é algo que veio para ficar, principalmente no mercado imobiliário. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui. O que me motivou a migrar para o mercado de fotografia imobiliária? A princípio, eu não trabalhava nessa área. Uma vez nós fomos comprar um apartamento, aí olhamos algumas fotos, né? Não nos agradou muito. A minha esposa olhou e falou, não, eu já vi esse anúncio, não gostei muito, mas nós fomos lá ver. Quando nós entramos no edifício,
já começamos a ver com outros olhos. O acabamento dele é diferenciado dos demais que nós tínhamos visto. E aí entramos no apartamento. Resumindo, nós não saímos lá de dentro antes de fechar o negócio. As imagens não retratavam de forma nenhuma a beleza, né? O tamanho, a disposição dos cômodos, não trazia, não valorizava esse imóvel, né? Então, foi aí que eu resolvi começar a focar na fotografia imobiliária, porque a gente descobriu que uma boa foto, uma foto bonita, é o melhor vendedor. Muitas vezes aconteceu de corretores me procurarem, eu estou com um apartamento muito bom, eu estou com um apartamento excelente na Samambaia, mas que eu não tenho lead. Você podia ir lá fotografar para mim? Então eu falei, não, tanto que eu nem fui assim profissionalmente, eu fui como um amigo, né? Aí fomos lá, preparamos, ela fez o homestage, ela trabalhava numa imobiliária que já tinha esse trabalho, era focado nesse trabalho também, e eu fiz novas fotos. Não se resume apenas em fazer as fotos, né? A gente faz as fotos e todas as imagens, por melhor que elas fiquem, eu sempre faço o tratamento delas. Então, às vezes uma sombrinha que está ali eu tiro, às vezes um realço de uma cor, um brilho, às vezes se tiver um pouco estourado eu dou uma reduzida na exposição, para antes de colocar o anúncio, né? E o resultado foi que assim que ela anunciou com as novas fotos, imediatamente começou a ter leads para o apartamento dela. Ela tinha um excelente imóvel à venda, era uma exclusividade do cliente dela, mas que não tinha procura porque as fotos não valorizavam o imóvel. Nós estamos até discutindo agora mesmo, a grande preocupação não é só mostrar o que o apartamento tem de bom, mas não mentir para o cliente, ou seja, criar uma situação fantasiosa, que inclusive isso é ilegal, é visto como um crime, é uma propaganda enganosa, de usar uma lente que possa ampliar o ambiente, que possa criar uma luz diferenciada. Então é importante ter um profissional com o seu calibre justamente por isso. Mostrar o que tem de belo, mas sem fantasiar muito o imóvel para não criar uma situação constrangedora. De, não é isso que eu vi na fotografia, você está essa fotografia, verdade, não é isso? Né? Não é isso? Exatamente. Tem algumas lentes que elas deformam, né? A famosa olho de peixe, que deixa os cantos arredondados. Ela mostra uma imagem do que o imóvel não é, né? Uma imagem que não é real, e tem algumas que ampliam demais. É bacana ampliar bastante para a pessoa ter uma visão melhor, né, do que o ambiente. Mas, na verdade, acaba trazendo uma visão que não é a realidade daquele imóvel. Né? Deforma, deixa ele maior. Por mais que esteja tudo retinho, tudo no ângulo, deixa ele maior do que ele realmente é, né, causando uma frustração no cliente. Então, se tivesse uma imagem que retratasse exatamente o tamanho, tudo, o cliente não perderia a viagem dele indo até lá, criando uma falsa expectativa. Verdade. Essa pós-produção que você fez referência aí, quer dizer, nosso foco aqui é sempre o corretor de imóveis, o mercado imobiliário e a aplicação dessas informações para facilitar a vida dos nossos colegas corretores. Então você é um profissional, presta serviço para umas imobiliárias também, não é isso? E dentro desses 3 métodos que nós comentamos, a fotografia, o vídeo, a visita virtual, em quais desses equipamentos, em ramos que você tem operado e ofertado para o mercado imobiliário? Eu trabalho tanto na parte de fotografia como na parte de filmagem, né? A parte de fotografia, talvez até por conta do custo dela ser um pouco mais baixo, ela tem sido a mais procurada, né? Aí a gente até faz, como cortesia para alguns clientes, uma montagem de fotos com legenda, com a sequência de imagens, música, mas o mais procurado é a fotografia. Mas já está sendo muito difundida a questão do vídeo, porque realmente tem clientes compradores, que eles fazem questão de ter um vídeo, né? Isso acaba pesando para eles na hora de optar na procura, não de decidir vou comprar o imóvel X porque tem um vídeo dele. Mas assim, na hora de selecionar os imóveis que ele vai olhar, ele dá preferência para poder ter uma noção melhor daquilo que ele vai visitar. Porque nos chegou a seguinte informação, que justamente nessa hora de selecionar, ele vai no que tem o virtual, porque ele consegue voltar nos imóveis, ele consegue ampliar um setor, tem uma vista dali, vai nos cômodos com calma. É isso, porque o vídeo vai passando, você tem dificuldade de voltar. A segunda opção seria o vídeo, que ele passa, mas tem dificuldade. E a terceira opção seria a fotografia, nessa ordem. Por isso que a preocupação é assim, o que a gente pode investir, o que a gente poderia trabalhar dentro do ramo imobiliário para focar mais, investir mais, para ter um retorno melhor dentro dessas mídias digitais. Né? O melhor retorno, o ideal mesmo, seria investir em fotos e filmagem. A visita virtual, o 3D, ele estava muito em alta na época da pandemia, né? Que as pessoas estavam se preservando, então evitavam ao máximo, elas só iam visitar um imóvel se realmente, depois de ver tudo, ver aquele tour virtual, se ela realmente se interessasse por aquele imóvel. Hoje em dia já não está tão
usual por conta disso. A pessoa não, eu vou visitar tiro o dia para visitar 2, 3 imóveis, porque pessoalmente, é claro, a pessoa vai ter uma noção exata do que é o imóvel, né? Mas durante a pandemia era muito difundida a questão do 3D, sim. Durante a pandemia a gente fazia visita com o celular, né? O cliente na casa dele, sei lá, volta aqui, me mostra essa gaveta, abre para mim. E a gente tem que improvisar, né? Não pode deixar parar o mercado, senão complica. Né?